rei Salomão é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, e todos já ouviram falar dele, principalmente sobre a sua magnífica sabedoria. A sabedoria de Salomão era algo sobrenatural. Seu conhecimento e conselhos atraíam centenas de pessoas que saíam de suas terras para se consultar com o rei. Mas voltaremos um pouco no início como tudo começou. Segundo as escrituras sagradas, Salomão podia ter pedido inúmeras outras coisas, como por exemplo bens materiais, porém pediu a Deus que lhe concedesse sabedoria e conhecimento para governar com justiça e discernir entre o bem e o mal. E assim o Criador fez, lhe concedendo sabedoria e conhecimento, além de riqueza. Segundo o registro bíblico e até mesmo histórico, não houve na terra rei mais sábio que Salomão e mais rico do que ele. Esse acontecimento está registrado no livro de 1 Reis. Contudo, existem algumas lendas ou versões apresentadas que fazem referência ao rei Salomão a um lado obscuro da história, algo que talvez você desconheça. E nesse vídeo de hoje, você descobrirá esse outro lado, envolvendo o rei mais sábio que já existiu em todo o mundo. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar o canal a crescer. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo. O personagem bíblico mais sábio que existiu. Filho do rei Davi, Salomão teria governado Israel por volta dos anos 970 a.C. Realizou diversos feitos, e um dos mais conhecidos, e que tomou uma proporção gigantesca na época, foi sobre o julgamento de duas mães que diziam serem a mãe do mesmo bebê. Salomão, com muita paciência, ouviu cada uma contar a sua versão da história e, com uma enorme sabedoria, deu uma solução para ambas. Mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para que ela não morresse era a verdadeira mãe. Segundo relatos históricos, quando Salomão se preparava para construir seu grande templo, ele pediu ao faraó para que lhe concedesse construtores e arquitetos. O faraó pensou em enganar o rei, enviando apenas homens comuns para a grande obra. Porém, isso não enganou Salomão, cujo discernimento permitiu ver o destino dos operários enviados apenas olhando nos olhos de cada um deles. E com isso, ele enviou esses homens de volta para o faraó. O templo de Salomão lembrava os templos egípcios ou fenícios, com um luxo jamais visto e uma enorme abundância em ouro, prata, marfim, tapeçarias, madeiras exóticas, entre outros. Mas o reinado de Salomão, que antes era para ser justo com os necessitados, agora era marcado pelo luxo do palácio e da corte e pelas alianças realizadas com os povos vizinhos. Para bancar seus luxos e as suas 1000 mulheres, o rei Salomão conduziu o povo à mão de ferro, cobrando impostos altíssimos e que fizeram toda Israel sofrer e também questionar o seu governo. Resultado de um mau mandato foi a divisão de 2 reinos, um no norte e outro no sul, após a sua morte. Mas retornando ao assunto do nosso inesquecível rei, apesar de sua enorme sabedoria, Salomão parecia ter um lado fraco e um tanto quanto aflorado. Era mulherengo. Segundo registros bíblicos, ele teve em torno de 700 esposas e 300 concubinas. Um homem extremamente sábio, porém tolo nesse sentido. Por ser de origem judaica, seus pais faziam gosto que seu filho se casasse com uma moça do mesmo povo que o dele. Porém, ele não os obedeceu. Se casou com uma mulher amonita e tomou para si esposas vindas de outros reinos idólatras. Os amonitas eram um povo que desprezavam os israelitas, principalmente porque os amonitas eram idólatras, ou seja, eles cultuavam todos os tipos de divindades que eles consideravam importantes. E Salomão tinha a aliança judaica com o Criador, mas na sua velhice se deixou influenciar por práticas pagãs, permitindo que suas mulheres trouxessem consigo seus ídolos e estabelecessem no palácio do rei um altar para cultuar essas divindades. Mas você deve estar se perguntando como Salomão, tão sábio e conselheiro, pôde se envolver em práticas que não eram de costume do seu povo. E a resposta para isso está na Bíblia, em 1 Reis. Salomão, cego espiritualmente e com o coração longe de Deus na sua velhice, a ira do Criador se estabeleceu na vida dele. Salomão teve seu reinado perseguido pelos inimigos até o fim dos seus dias. De fato, é que mesmo um homem tão sábio e com grande conhecimento acerca das coisas, pode se desviar dos seus caminhos quando estes encontram armadilhas que o afastam do bem.
Muitos estudiosos acreditam que a vida de Salomão começou a desandar quando ele permitiu que mulheres estrangeiras entrassem em seu coração e em seu palácio, trazendo consigo falsos ídolos. E dessa forma, em plena velhice, ele passou a adorar e cultuar essas imagens, se esquecendo completamente do Criador, trazendo para si terríveis consequências. Segundo estudiosos, e até mesmo a própria Bíblia, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemos, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre um monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, deus dos Amonitas, cuja adoração incluía sacrifícios de crianças. E também fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Realmente estava perdido em seus pecados. As histórias relatam que Salomão, aparentemente, até esmagou gafanhotos em sacrifício a Moloque, somente para conseguir satisfazer seu desejo carnal e ter sexo com uma mulher sunamita. O rei Salomão é atribuído a vários objetos mágicos, como tapetes, mas o que mais ficou conhecido, e o que abriu porta para um lado que o tornou de um homem temente ao Criador e sábio, para um Salomão tolo e sombrio. Este atributo material era um anel, e é aqui que os demônios entram nessa história do rei Salomão. Esse anel também é conhecido como selo de Salomão ou a chave de Salomão. O selo de Salomão tem 5 pontas, formada por triângulos entrelaçados. Segundo a lenda, o rei Salomão usava este anel como um sinal ou símbolo para afastar os maus espíritos, o que ele considerava ser uma espécie de proteção divina. Lembrando que a Bíblia não faz nenhuma referência em relação a isso, levando a crer ser uma história popular que foi sendo passada de geração para geração, até mesmo pelo rei Salomão ter tido da parte do Criador uma imensa sabedoria e discernimento sobre todas as coisas. E nisso a Escritura Sagrada é clara quanto aos seus grandes feitos enquanto rei. Muitas pessoas confundem o selo de Salomão com a estrela de Davi, mas embora sejam parecidos, como dito anteriormente, o selo de Salomão tem 5 pontas formadas por triângulos entrelaçados, enquanto a estrela de Davi possui 6 pontas com triângulos sobrepostos. O hexagrama é considerado um dos símbolos do judaísmo, sob o nome de estrela de Davi ou selo de Davi. Para fazer essa diferenciação, a Bíblia, no Novo Testamento, cita a estrela de Davi como uma poderosa força para a vitória no juízo final, fazendo referência ao livro de Apocalipse, ao qual o apóstolo João descreveu as coisas futuras. Fato relatado em Apocalipse capítulo 22 e verso de número 16, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Essa passagem das Escrituras Sagradas nos revela que o símbolo da estrela de Davi não tem ligação nenhuma com a lenda do selo de Salomão. Agora reza a lenda que o caso de Salomão com os demônios começou quando ele ouviu a história de um servo que teria sido atacado por um demônio de nome Ornias. Este ser das trevas tem a fama de estar sempre em busca de pessoas para sugar sua vitalidade e juventude, o que tornaria a característica oculta que, segundo estudiosos, está por trás da riqueza de Salomão, segundo pesquisadores. O fato se deu após Salomão ter abandonado a fé cristã, permitindo assim que o lado oculto da idolatria entrasse em sua casa e na sua vida, e com isso ele teria permitido que espíritos malignos se apoderassem e bagunçassem a sua vida. Reza a lenda que Salomão os prendeu dentro de um vaso, com o intuito desses espíritos serem seus escravos e obedecerem suas ordens. De acordo com alguns estudiosos místicos, parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze, selado com símbolos especiais capazes de manter os espíritos escravos de Salomão. O objeto nunca poderia ser quebrado, sob o risco de que todos os demônios seriam libertados e desobrigados de obedecer ao monarca no que ele quisesse. Tais façanhas até então envolvendo o rei Salomão renderam um livro conhecido como Ars Goshia. Portanto, é o primeiro capítulo do livro, e também o mais famoso, uma vez que conta como Salomão alcançou o seu poder com a ajuda dos demônios. Mas existem outras 4 partes: Ars Thurgia Goe, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notoria. Eles descrevem os seres do mal, contam como eles foram invocados e quais os símbolos usados para prendê-los. E um desses objetos, eu já o citei anteriormente, inspirado em lendas da Cabala. O termo Cabala faz referência a uma ciência oculta ligada ao judaísmo, mas também é associado à trama, intriga secreta
E também com influências de autores místicos do islamismo, o livro foi sendo adaptado até chegar em uma versão mais curta sobre a vida do rei Salomão, que foram descritos séculos após sua morte. Com o nome de A Chave Menor de Salomão, este livro foi um dos mais famosos e conturbados também. O livro é um grimório. Grimórios são coleções medievais de feitiços, rituais e magias que foram atribuídas a fontes clássicas, hebraicas ou egípcias. Esse livro em específico não possui o nome original do autor. O livro foi escrito no século XVII. Contém descrições detalhadas dos principados maiores e menores, potestades e hostes da maldade e até anjos que Salomão entendeu como comunicar-se com sua incomparável sabedoria. O manuscrito detalha os sinais e rituais a serem realizados, as ações necessárias para prevenir os espíritos de terem controle, os preparativos que antecedem as invocações e instruções sobre como confeccionar os instrumentos necessários para a execução destes rituais. Ele é dividido em 5 partes. Falarei o nome de cada parte e o seu significado a seguir. A primeira seção, chamada Ars Goshia. Nessa seção existem descrições dos 72 demônios que Salomão teria evocado e confinado em um vaso de bronze selado com símbolos mágicos, para que fossem obrigados a trabalhar para ele. Ele dá instruções sobre a construção de um vaso de bronze semelhante e usando a fórmula mágica para a segurança apropriada, a fim de chamar os demônios. O Ars Goshia Thurgia, a arte da teurgia goética, é a segunda seção da Chave Menor de Salomão. Ele explica os nomes, as características e os selos dos 31 espíritos aéreos, chamados de chefes, imperadores, reis e príncipes, que o rei Salomão invocou e confinou. Também explica as proteções contra elas, os nomes dos espíritos e seus servos, a maneira de como invocá-los e sua natureza, que é o bem e o mal. O Ars Paulina, a arte de Paulo, é a terceira parte da Chave Menor de Salomão. Segundo a lenda, esta arte foi descoberta pelo apóstolo Paulo, mas no livro é mencionado como a arte de Paulo do rei Salomão. O Ars Paulina já era conhecido desde a Idade Média e é dividido em 2 capítulos deste livro. O primeiro capítulo refere-se sobre como lidar com os anjos às diversas horas do dia, ou seja, dia e noite, para os seus selos, sua natureza, os seus agentes, chamados de duques, a relação desses anjos com os 7 planetas conhecidos naquela época. A segunda parte refere-se aos anjos que governam sobre os signos do zodíaco e cada grau de cada signo, e a sua relação com os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. O Ars Almadel, a arte de Almadel, é a 4ª parte da Chave Menor de Salomão. Ela nos diz como fazer a Almadel, que é um tablete de cera com símbolos de proteção nele traçadas. Nela são colocadas 4 velas. O Ars Notoria, a arte notável, é a 5ª e última parte da Chave Menor de Salomão. Foi um grimório conhecido desde a Idade Média. O livro afirma que esta arte foi revelada pelo Criador para o rei Salomão por meio de um anjo. Vale ressaltar aqui que não existe nada bíblico sobre tal livro, o que nos leva a crer que os últimos dias de Salomão e sua incrível idolatria e adoração aos falsos ídolos o tornaram símbolo do ocultismo. E não para por aí. Muitas pessoas associam o selo de Salomão ou a chave de Salomão à maçonaria, devido ao seu símbolo e toda a história aqui já relatada, envolvendo o símbolo usado. Por muitos, ele é considerado um selo ocultista, usado na bruxaria, magia negra, alquimia, feitiçaria e astrologia. O selo de Salomão é assim chamado pelo fato do rei Salomão ter um anel com esse desenho, e que por ele era utilizado como forma de afastar os maus espíritos, simbolizando assim proteção divina. Um fato aqui que não podemos negar é uma pessoa ter da parte do Criador toda a sabedoria e conhecimento sobre as pessoas, com um objetivo primário, que era para governar com extrema justiça e bondade para com o seu povo, se perder já no auge da sua velhice. Algo que, infelizmente, ninguém está livre. Salomão, assim conhecido como sábio no Antigo Testamento, e também considerado por muitos como tolo por ter se perdido durante o trajeto da fé cristã. Com tudo isso, a sua vida continua sendo um mistério para muitos que estudam até hoje, buscando respostas para tais coisas. Um ser ligado a Deus invocar espíritos malignos. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história oculta da chave ou selo de Salomão? Acredita que ele tenha invocado espíritos malignos na sua velhice? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo. Em breve iremos trazer para você. Até a próxima!